significativo. Hoje eu tive um sonho. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, e se ninguém abrir, ela abriu. Era um menino. Lara, 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 lara. Olha, hoje eu tive um sonho que eu estava num vale. Vale está ligado à luta, a problemas e a dificuldade. Vale da sombra da morte, Val de Jacó. Então, vale no mundo espiritual, tem 70% do vale é luta. E os 30% é céu. Além do vale, tem um vale que é ligado a jardim e tem um vale que é ligado a vale. Mas a maioria dos sonhos, 70% dos sonhos, vale é problema, situação. É um buraco, é um sovaco. Então, por isso que a Bíblia fala, vale da sombra da morte. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada ainda. Então, vale está ligado à problemática da vida. A maioria deles, como eu lhe falei, é uma porcentagem de 70%. Depende dos detalhes. Um vale cheio de árvores. Então, era um vale bom, que estava cheio de árvore. Com um fardo nas minhas costas. Aí eu queria saber, fardo de quê? Deixa eu ver se ela respondeu. Que eu paro os comentários e fico olhando aqui, parado. Mas deixa eu ver se ela respondeu. Um fardo é algo amarrado nas minhas costas. Um fardo e algo amarrado nas minhas costas. Mas fardo de quê, mulher? Hein? Fardo de quê? De quê? Era de pau? Era de pedra? Era de quê? É o Vale dos Ossos Secos. Obrigado, Augusta. Então, vale está, né? Agora, além do vale, é uma música e também uma pregação, mas além do vale, ou seja, além das dificuldades, tem um vale. Aí tem os céus. Mas aí tudo indica que esse fardo é uma culpa ou um problema hereditário. Mas aí eu só vou saber o que é esse fardo nas tuas costas, amarrado. Só se você disser que fardo era, de que era, se era de pau, de pedra, se era um jumento, se era uma vaca. Era o que estava nas suas costas? Estava amarrado, né? Então tudo indica que, sim, ainda tem mais. Preste atenção, tá? Olha quem está interpretando o sonho comigo. Olha aqui, E aí, cheio de árvore, um fardo amarrado nas costas e tinha uma cerca em volta. A cerca é limitação, tá? Voltada para o lado, não tinha saída. Então, é uma situação que não tem saída. Deixa eu ver se ela acrescenta, porque esse fardo nas costas pode ser problemas familiares, pode ser o marido, os filhos, pode ser problemas hereditários, tipo maldição hereditária, pragas. Pode ser problemas que você leva nas suas costas e está amarrado. O detalhe é porque está amarrado, ou seja, alguém colocou nas tuas costas. Não foi você que colocou. Aí pode ser praga de mãe, praga de pai, macumba, feitiço. É um peso nas tuas costas. E o pior não é nem o peso nas suas costas. O pior é a cerca. A cerca significa limitação, é alguma coisa que te limita, que você não consegue passar daquilo e não encontra saída. É um sonho muito perturbado, né? Mas que revela uma realidade.
Você tem que tirar esse maldito fardo das tuas costas e arrombar esta cerca. Arromba com a força de Jeová, porque esses limites que colocaram na sua vida, que limitação é essa? Então, para a gente saber que tipo de limitação é esta, a gente tem que saber que fardo de quê? Se for de pau, se for de vara, é família. Se for um tronco, hereditário. Se for um animal, se for uma pedra. Então, assim, nós só vai saber, né, que tipo era uma trouxa, era trouxa de roupa. Era uma trouxa, era. Aí já, ó, se for um pau, é hereditário, um pau. Se for várias varas, é familiar. Se for um animal, então tem que ver que tipo de animal é. Se for uma caixa, uma mala, mas no caso dela era um tipo de trouxa. Trouxa feita de pano. Você bota um lençol, bota um bocado de coisa no meio e faz uma trouxa. Tipo de roupa, né? Parecia aquele fardo do peregrino do filme. E deixa eu ver aqui, eu não me lembro. Fardo do peregrino do fardo. Se for de roupa, tem que saber. Roupa suja, fardo do peregrino. Do peregrino. Está ligado à culpa. Passado. Peregrino. Mas fardo do peregrino carregava. Deixa eu ver se eu vejo a imagem. Qual era o fardo? Filme Peregrino era? Tá aqui, o peregrino. É um tipo de mala. É um tipo de mala. Tava pesado, tava? Esse fardo era o que? Era roupa, era? O fardo do peregrino? Era pesado, era? No sonho era muito pesado. Parecia aquele fardo do peregrino, era um tipo trouxa. Agora eu vi. Mas era pesado? Deixa eu ver se ela disse que é pesado. O fardo, algo amarrado nas minhas costas, certo? Era pesado, era? Cadê? Eu quero saber se é pesado. Se é pesado ou não, faz a diferença, tá? Cadê, mulher? Deixa eu ver. Eu não estou achando mais, não. Responda-me. Era pesado? Parecia aquele fardo do peregrino, certo? Era do tipo trouxa, certo? Mas ela falou que era pesado. Estava tão pesado que amanheci com dores nas costas. Isso. O fardo do peregrino, né, está ligado à responsabilidade. Não é maldição, não. Então a responsabilidade. Talvez estejam lançando muita responsabilidade sobre você. E você esteja fadada. Deu até dores no corpo. Lembre-se que o sonho forte é aquele que deixa marca e sente dor no local. Vamos dizer, a pessoa sonha levando a pancada e acorda com o local inchado e doendo. Esse sonho é muito forte. Então, talvez seja muita exigência em cima de você. Agora, o pior daí não é isso, é a cerca. Você deve ter cuidado com muita exigência, porque, principalmente você que trabalha na obra, a gente tem que ter um limite. A gente tem um limite, né? A gente pensa que pastor e missionária não tem limite. Uma vez eu extrapolei meu limite. Eu atendo 30, tentei atender 70 ou 60 pessoas. Eu estava atendendo até meia-noite. De noite eu não gosto de atender. Acabei no hospital. Subiu pressão, subiu tudo. Então a igreja é o seguinte, é um conselho, né? Um conselho de amigo. Nada que sobrecarrega você é bom, que vai te lascar, entendeu? Essa cerca aí não é bom, não. Essa cerca geralmente é doença, é problema. Então assim, você não pode levar o fardo dos outros. Quem leva o fardo é Jesus Cristo. Esse peregrino aí levando o fardo, ele está errado. Quem deve levar é Jesus Cristo. Quem resolve o problema das pessoas é Jesus. Agora a gente se envolve,
A gente se envolve, a gente toma partido, queira ou não, a gente se envolve. Mas você deve se lembrar que tem limitação. Há muita preocupação, principalmente pastores de igreja. Eu já vi pastor de igreja ficar doido, já vi morrer do coração, no púlpito. No púlpito. A igreja brigando por causa de batom e calça comprida. Uma parte da igreja permitia batom e calça comprida, a outra parte não permitia, o pastor no meio. E a briga comendo no centro, e perturbaram o pastor tanto. Aí depois tentaram tirar o pastor, porque o pastor não estava tomando. O pastor, irmã, assim, ele queria agradar gregos e troianos, né? A parte mais radical era mais poderosa, ou seja, que tinha grana. E a parte mais liberal era a parte que tinha menos gente na igreja. E o pastor queria, não, batom, né? Mas se botasse, e tentou levar. Morreu no púlpito. Fez. Aí, claro que a igreja disse que foi um problema que ele já tinha e morreu, e pronto, lasca, bote outro. Pronto. Mas aí a turma mais rica ganhou, né? E o pastor empacotou. Então, assim, nada, seja um trabalho secular, trabalho de Deus. A gente é teimoso, a gente tem que relaxar. Meu pai foi vítima disso, trabalhava até meia-noite, 1h da manhã, e eu sou teimoso. Às vezes 1h da manhã, 2h, ontem eu fui dormir, sabe que hora? 2h da manhã. Como ninguém vê, ninguém sabe, né? Mas aí minha mãe apareceu dizendo, Joicinho tá dormindo muito tarde. Olha, tá avisando. Porque toda vez que eu faço isso eu me ferro, entendeu? A pressão sobe, porque é muita responsabilidade. E é muita preocupação. Fulano está brigando com o marido. Será que vai separar? Cicrano está brigando por causa do filho. Não sei lá. Então você toma partido e o mundo espiritual vai. E a Bíblia já alerta isso. O sogro de Moisés alertou isso. Toda a briga que tinha em Israel vinha para Moisés resolver. Então o sogro de Moisés disse, se tu fizer assim, tu morrerás. Está escrito na Bíblia. Moisés, até uma briga de galinha. A galinha matou a galinha da outra. Aí vinha para Moisés. Aí o sogro de Moisés, que era etíope, ele disse, Moisés, se tu fores assim, não aguentarás, morrerás logo. E olha que Moisés tem uma saúde de ferro, que Moisés não ficou velho não. Moisés, ele morreu com quase 100 anos, como se fosse um rapaz de 17 anos. Tá escrito na Bíblia. Então, assim, seja o que for, nós temos que dar um relaxo. A responsabilidade tem que relaxar. Eu sou de um tempo que as pessoas eram contra pastor tirar férias. Mas hoje eu vejo que o pastor é um homem que caga e mija. E que precisa também, às vezes, ter uma fériazinha. Né? E se a pessoa missionária, pastor, ele abrir, meu amigo, aí vai 10 mil pessoas e ainda fica reclamando. Então, queira ou não, você tem que saber. Você não pode levar esse peso. Esse peso quem leva é Jesus. Você vai orar pelas pessoas, vai torcer pelas pessoas, mas você não vai pegar o peso delas, que aí você se ferra. Entendeu? Sabedoria, né, pastor? Do sogro. Sim. Não adianta a gente trabalhar e morrer. Isso vai para qualquer profissão, gente. A gente não trabalha para morrer, a gente trabalha para viver. É como um pastor que tem 4 mil igrejas. Você acha que esse pastor de 4 mil igrejas, ele consegue controlar? Consegue através do sistema piramidal. Mas se ele mesmo fosse controlar 4 mil igrejas, ele não controlava não. Se o Papa fosse controlar, quantas milhões de igrejas tem católica? Então, foi o que o sogro de Moisés, que era etíope, na época a Etiópia era uma grande nação. A Etiópia se tornou isso que é hoje, porque ela matou seus príncipes em guerra. Porém, a Etiópia antes era uma grande nação. O sogro de Moisés disse, Moisés, se tu continuar assim, tu vai morrer. Está escrito na Bíblia, tu vai morrer. Por quê? O cavalo atropelou a galinha. Moisés, quero uma galinha nova. Minha galinha era gorda, não era magra, não era gorda, não era magra, não era gorda, não era magra, não. Moisés, eu tenho 5 filhos com um, outro filho com outro. Moisés, meu filho, Moisés, a minha carroça de burro quebrou. Moisés, o meu cavalo pariu. Moisés, aí tudo, o cara só estava um peido. Moisés, Aí então Moisés, e Moisés aguentou o tranco.
Foi o sogro de Moisés que disse: Ei, Moisés, desse jeito tu vai morrer. Tu vai morrer, velho. Porque tu não vai controlar tudo. Eu te aconselho colocar chefes. Chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000. Então o problema vai ser resolvido pelos chefes de 50. Mas se o problema for grande, passa para os chefes de 100. E se for mais grande, mais maior, mais grande, aí passa para o chefe de 1000. E se for uma bomba, aí passa para você. E Moisés disse: está certo, assim eu estabelecerei chefe de 50, que seria vereador, mais ou menos, né? Chefe de 100, que seria mais ou menos deputado estadual. Chefe de 1000, seria mais ou menos deputado federaba. E chefe de 10.000, seria senador. Eita, pila, velho. Então assim, na igreja é desse mesmo jeito. A mocidade resolve os seus problemas. Os velhos resolvem os seus problemas. E na igreja você tem que ter um limite, senão morre, mas morre mesmo. Você não pode absorver o peso dos outros. Ninguém tem essa capacidade. Você tem que apresentar para Jesus. Quem resolve é Jesus. E no trabalho é do mesmo jeito, gente. Você é um mecânico, você tem que consertar o carro. Mas na hora de comer, na hora de dormir, e na hora de folgar. Por isso que existe o sábado. Cristo criou o sábado para que a gente pudesse descansar. Deus descansou, a gente quer ser melhor do que Deus. Se Deus descansou, por que a gente não descansa? Seja qual for a profissão, você tem que relaxar. Não pode, vou trabalhar, vou fazer um prego. Aí faz tili, explode. O cara diz: não, mas eu não me preocupo com isso. Mas a mente preocupa. Tem que ser uma folga, tem que ter uma folga. Numa igreja grande tem que ter o pastor e o cocô pastor. E o cocô do cocô. E Então assim, também você não pode se meter em qualquer coisa, né? Não você infarta. É verdade, a pressão isso em qualquer trabalho, em qualquer hora. A hora de trabalhar, nós trabalhamos. Na hora de gozar a vida, nós gozamos a vida. Não é a lei? É a lei. Tem que existir o sábado. Sem sábado não dá. Mas no sábado, nós relaxa, né? Mecânico, quem sofre mais é mecânico. Que o cara tá com o carro quebrado e fica: mecânico, bora, cadê? Bora, cadê? Tem mecânico que vira. Às vezes eu passo na frente de umas mecânicas, 10 horas da noite eles estão trabalhando com a moléstia dos cachorros. Mas de vez em quando um bate as botas, bate do coração, pega doenças, diabetes, essas coisas. Por quê? Não para, velho. Nós é uma máquina, né? Então tá lá, o cara tá querendo um carro consertado, mas você tem um limite. Então é melhor que você dizer: não, eu tô com esse carro aqui, quando eu terminar eu pego o seu. Aí o cara doido para segurar e diz: não, eu pego esse aqui, eu pego aquele ali, eu pego aquele ali, eu quero pegar aquele ali, pega. Enquanto é novo, até aguenta. Mas depois que a pessoa passa de 40, a vida fica mais frágil. Entendeu? A mulher também. Por que hoje aumentou tantos casos de infarto em mulher? Porque a mulher está querendo ser homem e está querendo tomar conta, quer fumar, quer beber, quer trabalhar. E elas não têm esse costume. Elas não têm suporte. Então ela está lá resolvendo o problema, e chega em casa e resolve o problema do marido, e chega no trabalho, mesma coisa de nós. Então as mulheres estão batendo a chapuleta antes do homem. As mulheres estão fumando mais, estão tendo mais ataque cardíaco, porque antigamente quem acordava de 6 horas da manhã? O homem. E hoje é a mulher. Quando você acorda às 6 horas da manhã, mesmo de mulher, indo trabalhar, e trabalhar e lutar, e trabalhar e criar filho, e trabalhar e lutar, e trabalhar e lutar. Só que o organismo da mulher ainda não está acostumado com esse treco-treco. O do homem ainda está, porque o homem é durão, já vem há muito tempo fazendo isso, né? Meu tio, pastor, morreu, pastor. Ele era mecânico, morreu trabalhando no dia do trabalhador. Olha aí. O pneu estourou e ele morreu. Olha. Assim, felizmente, né, que é um trabalhador, e bandido rei não morre, esses desgraça não morre.
O cara dá tiro, mas não pega. É umas coisas meio coisadas, né? Agora, um pai de família que trabalha para pagar suas contas, mas tem que ver. Se dá para pagar as contas, também. Se não der, meu amigo, muda de profissão. Também não dá para o cara ir almoçar 2 horas da tarde, jantar 10 horas da noite. E tem pessoas que estão fazendo isso sem trabalhar. Aí é pior ainda, que é no celular, assistindo coisa, mas dá uma dor de cabeça tão grande, esses caras de Brasília. A hipocrisia de Brasília está tão grande. Se o cara ficar assistindo, tome dedo, tome dedo, tome dedo, olha, mas está morrendo tanto por causa das picadinhas, mas também a gente erra. Estou dizendo você? Aqui mesmo na igreja, eu já cheguei a dormir 3 horas da manhã. E a Alcione vem, já vou. A gente fica ansioso para fazer as coisas. Então, eu acho que esse fardo é isso. É uma responsabilidade. O fardo, ele só não presta quando ele é preto. Tipo lona, tipo mala preta. Aí tá ligado a maldição, culpa. Mas nesse seu caso, eu acho que o fardo estão colocando muita responsabilidade em você, né? E agora o pior não é o fardo, porque o fardo não é preto. Porque o preto remete a luto também. O pior não é o fardo. O pior é o quê, pastor? O pior é a cerca. A cerca, ela é limitação e não tem saída. Pior ainda, piorou, lasqueira total. Então assim, que Deus nos ajude a compreender. Porque tem coisa que se você levar um fardo muito grande, aí vem a limitação. Qual é a limitação? Derrame, diabetes, doença, tá entendendo? Por exagero. É a limitação. Essa cerca aí não é boa. Chama-se limitação. E o pior é que ela não é boa e ainda não tem saída. Aí piorou, foi tudo. Teve uma amiga, inclusive a esposa de um pastor amigo meu, que ela sonhou atravessando uma pinguela, só que era muito estreita. Pinguela é ponta estreita, né? Só que ela atravessava de peito. Ela disse, eu vou atravessar. E tem um abismo de um lado, abismo do outro. E ela atravessou essa pinguela com os peitos, assim, no meio dos peitos, a ponte, e ela... Aí quando ela passou, tinha uma cerca. Olha, uma cerca de arame farpado, parecido com essa sua aí. Só que ela disse, não, tem uma saída. Ela foi, achou um buraco na cerca e passou. Foi. Aí ela disse, que buraco é esse? Que pinguela é esta? Que travessia é esta? Aí ela pegou, foi fazer exame de sangue. Aí deu, que ela pegou no transplante que ela teve de sangue. Como é o nome? Aquele negócio que dá no fígado, como é o nome? Que é virótica. Hepatite. Hepatite C. Deu hepatite C. Aí o médico disse, você tem hepatite C. Aí ela fez outro exame. Aí o médico brasileiro disse, está lascada, vai morrer, pode tomar remédio até o final da vida. Aí ela foi para outro médico. Aí o outro médico disse, está lascada, vai morrer, tem que tomar remédio para o resto da vida. Porque existem novos tratamentos, né? Aí ela conversando com o marido dela, aí o marido dela é o pastor Domício. Pastor amigo meu, presidente da convenção. E aí ela conversou com o pastor Domício, mas Deus tem solução. Deus é o médico dos médicos. Aí conversou com o cara disse, rapaz, teve uma pessoa que tem um problema desse, aí resolveu com um remédio americano. Só que o remédio americano, na época, era 1.700 cada ampola. O salário mínimo era 700 e o remédio era 1.700, ou seja, né, mais do que duas vezes o preço do salário mínimo. Aí ela disse, mas é muito caro. Aí o cara disse, não, você pede ao Brasil, o Brasil paga. Aí eles entraram na justiça. Olha só, a pinguela era a doença, a ponte estreita, abismo de um lado, abismo do outro. E a cerca, a doença. Olha,
que ia limitar ela. Os médicos disseram, vai tomar remédio, e tome remédio, e tome remédio, e tome... Não. Aí o cara disse, olha, tem um remédio americano que zera isso aí. Aí tem hemoterapia, tem ozonioterapia, que ninguém fala em ozônio. Por quê? Porque é barato. Tem tanta coisa, velho. Mas nesse caso, tem um remédio antivirótico lá nos Estados Unidos. O pastor entrou, o Brasil pagou e mandaram o remédio para ela. Eu chegava na casa dela, ela estava falando, pastor, eu tô tontinha. Foi ela que me contou esse sonho. Mas zerou. Graças a Deus. Não teve mais hepatite. E está viva até hoje. O pastor Domício já morreu. Mas a mulher continua viva. Hoje ela tem diabetes, essas coisas, mas hepatite não tem mais não. Curou. Tá vendo? Quando você tem fé, sempre é uma saída. Mas os médicos daqui do Brasil disseram, não, vai ter que tomar remédio. E os amigos dela, que começaram o tratamento com ela aqui no Brasil, tudo já morreu. E ela não. Olha, ela tá viva até hoje. Ela já é uma senhorinha de 70 e poucos anos já. Domício foi embora. Morreu de derrame. Era o melhor mestre de obra da minha cidade. Ele era o melhor mestre de obra da cidade. Melhor. Começou como servente de pedreiro. E aí, gente, temos que ver que nós é Zuzu. O quê, rapaz? Zuzu. Zuzu é humano. Nós é humano. Entendeu? E se Deus tiver de dar alguma coisa pra gente, dá. De todo jeito. Eu sei que tem tanta dívida, é tanta coisa para pagar, é tanta coisa para resolver, mas chega uma hora que você tem que relaxar. Tem que relaxar. Eu digo isso para você porque eu já tentei várias vezes meus limites. Eu digo, eu vou atender o máximo de gente possível. Alô, sim, né? Sim, Tá, agora outro. Depois de 60 pessoas... Alguém disse, o senhor não atende ninguém, pastor. Eita, depois de 60. Mas no universo de 1000, né? 2000 é pouco, né? Mas é porque nós é humano, não é verdade? Nós é humano. Aí tem que relaxar, comer coisas naturais. Trabalhar, mas não para morrer. Você tem que trabalhar para viver e não para morrer. Se tem um trabalho que você está fazendo e é para morrer, pois saia dele. Saia dele e vá viver de outra coisa. A gente não trabalha para morrer, a gente trabalha para viver. E isso inclui lazer, descanso, condições. E Deus é o Deus da prosperidade, né? Eu sei que essa menina que eu falei aí, ela achou o buraco na cerca. Por isso que eu citei ela, né? A cerca. Ela disse que passou com a ponta no meio dos peitos, ela se arrastando. Se ela pendesse para um lado era um abismo, se ela pendesse para o outro era outro abismo. Mas quando ela se levantou, tinha uma cercona de arame farpado na cara dela. E aí ela foi, até que achou e saiu. Olha. Então ela foi curada, graças a Deus. Zerou, o sangue dela zerou virótica. Ela pegou, quando ela teve uma criança, ela perdeu muito sangue. Aí botaram o sangue nela. Ela pegou. Agora é incrível, né? Ela pegou e o marido dela não pegou. Interessante, né? Então, cerca é limite. Cerca de arame farpado é pior do que muralha. É porque é agressivo. É um limite agressivo. Porque tem pontas, tem espinho. Pior do que muralha é arame farpado. Cerca de arame farpado. Se deu. Chega uma hora, quando você tiver um problema, dizer, se deu, se não deu, se dane. Sabe o que é campeão de matar pessoa? Sabe o que é campeão de matar pessoa de preocupação? Esses negócios na aditipa. A aditipa brasileira ela é grátis. Por isso que todo mundo, se um cara peidar, do tipa, cagou, do tipa, porque é grátis. Lá nos Estados Unidos não é grátis não. Se você botar alguém na justiça e perder, você vai ter que pagar o juiz. Aí o cara fica esperando 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos.
E isso mexe com a saúde da pessoa. Entendeu? Isso mexe com a saúde da pessoa. E aí a pessoa adoece. Porque fica naquela expectativa, né? Eu acompanhei muita gente que morreu por causa da Dutipa. Que o cara pensa, vou botar na Dutipa e amanhã eu tiro. Mas o cara bota na Dutipa e passa 5 anos, 6 anos, 7 anos, toma advogado, toma isso, toma aquilo. Aí não dá, né? Então, livre-se de qualquer problema que leve você para baixo. É melhor comer um feijão, a Bíblia não fala, uma casa simples, com paz. Então não adianta você fazer uma mansão e não ter paz. Se der para você ter um carro novo, amém. Se não der, é no debo. Entendeu? Evite dívidas, evite choques, evite também sobrecarregar. Ninguém controla o mundo. O mundo, você controla a Babiba? Que se dane, que eles se controlem lá. Eu tenho minha preferência, tá? Mas o que pode fazer com aqueles caras, velho? Os caras que estão lá não estão nem aí, estão comendo e cagando para nós. Então que Deus sei. E se fulano dominar? Dominou, se dane. Não, você não aguenta segurar o mundo. Você aguenta segurar o mundo com as costas? Se tem algum medo, procure o acordo. Principalmente entre homem e mulher, acordo. Entre ex-marido, acordo. Entre patrão e funcionário, acordo. Para que tanta briga? Para que tanto advogado? Aquilo que você ganha no advogado, às vezes não serve nem para controlar a sua saúde mais. Eu lasquei fulano, arrastei 30 mil. Vê se dá para comprar o remédio. Porque o corpo adoece. Dívida mata, tira toda a alegria das pessoas. E o sono do ser humano. O sono é sagrado, Silvia. Não é verdade, Silvia? O sono é sagrado. Então, assim, se você tem um Fusca, glória a Deus pelo Fusca. Você pode ter um carro mais novo? Pode. Deus abre as portas. Mas se não puder, vai com o que você tem. É porque hoje, se alguém tem um iPhone 5, você quer ter um iPhone. Eu prefiro meu Xiaomi aqui, ó. Meu Xiaomi é melhor. Porque o que eu posso pagar, ainda estou devendo 500. Eita, pode ter que pagar, né? Densal, Marconi, aguarde que eu vou pagar você, tá? Aguarde, por favor. Virgem Maria. Ai meu pai. Eita, dívida para lascar, viu? Aqui, ó. Xiaomi. Redmi. Aqui, Redmi. Tá vendo Redmi? Pra mim tá melhor. Não tô nem aí se você tem iPhone, tá? Se você puder ter iPhone, tenha, tá? Mas eu tô com meu Redmi, tá bom demais. Entendeu, menino? Porque eu tenho que ter um Xiaomi, eu tenho que ter um não sei o que lá. Você tem que ter paz e saúde. iPhone é 8 mil reais. Agora quem tem pode, compra e vai-se embora. Mas agora quem... Não adianta um pobre coitado ter um celular de 8 mil reais que o bandido leva dentro de 5 minutos. Então assim, ter cuidado com esse consumismo todo, dar presente, fazer festa, faz quem pode. E esse fardo não é para como é o nome do cara? É o fardo do peregrino. Não, tá errado. Esse negócio de igreja botar fardo na pessoa, não. Não. Quem leva o fardo é Jesus. A Bíblia fala, quem leva o fardo é Jesus. Jesus, o fardo é leve. O fardo é leve. Agora, quem quiser levar fardo... Agora, se o fardo fosse uma mala preta, aí seria maldição. Aí mudaria, tá? Aí é como fosse uma bolsa. Mas olha que o fardo doía tanto que ficou doendo. Ela acordou cheia de dor. Então, é muita preocupação. Entendeu como é a coisa? É verdade, pastor, a paz é tudo. A paz é tudo, gente. A gente tem que ser o que a gente é. A gente tem que ser o que a gente é. Não adianta vocês, eu vou comprar um carro zero para me amostrar. Não. Se puder comprar um carro zerinho, compre, que é bom, pelo menos não tem oficina para consertar, né? Mas, meu pai, é uma perturbação de vida. Então assim, que o Espírito Santo de Deus ilumine. Esse sonho é bom para a gente meditar sobre isso, né? Deu sim. Deu sim. Entre aquela hora e essa hora deu. Deu para fazer sim. Está abençoado em nome de Jesus. Eu não tenho, pastor, carro, nem tenho casa própria. Então vamos orar. E você vai conseguir, tá?
Vai conseguir. Agora não precisa se matar, não. Não precisa se matar, não. Quando o cara terminar de comprar a casa própria, morre. Ó, eu vou te contar um exemplo de um pastor aqui numa cidade próxima. Quem me contou foi a irmã da cidade. A irmã ajudava ele. Essa irmã é muito abençoada. Eu não sei se ela está me escutando agora, que ela trabalha muito também, né? Mas ela me contou a história de um pastor que ela gostava. Esse pastor, ele se separou da esposa, tudo bem. Aí cada um tem seus problemas, né? E aí a igreja não aceitou ele separado da esposa. Ele não adulterou não, tá? Foi só incontabilidade de gênero, incontabilidade. Aí essa irmã disse, mas pastor, esse pastor resolveu construir sua própria igreja. Mas é um pastor abençoado. Aí as pessoas ficavam dando oferta, ele era o servente, ele era o pedreiro. Olha. E aí ele fazia culto, fazia libertação e construiu sua própria igreja. Amém. Se tiver condição, vamos embora, né? Mas ele trabalhou tanto. Quando ele botou o telhado, ele morreu. E aí? O que adiantou? Eu estou dizendo que todos nós erramos. Pastor, não pastor, membro. Entendeu como é a coisa? E aí essa irmã conversando comigo, lamentando. Mas pastor, ele era um senhor tão forte. Mas não é isso, rapaz, é preocupação. Preocupação mata, velho. Peso nas costas mata. Não era melhor ele ter alugado um lugar e feito a igreja dele lá, entendeu? Ninguém sabe se foi praga rogada da ex, ninguém sabe, mas eu acho que não foi não. Foi só porque ele estava só, ele queria mostrar serviço, ele queria mostrar para a igreja que ele era homem para fazer a outra igreja. E aí ele era o pedreiro, era o servente. Essa irmã que me contou ajudou muito ele, que ela é empresária. Olha. E aí o nosso irmão bateu as botas. Não estava em pecado não, foi em contabilidade de higiene, contabilidade. Então a questão, e mesmo que fosse pecado, se Deus fosse matar todo pecador, matava mesmo todo mundo. Então assim, eu me cobro muito, pastor, mas não pelos outros, por mim mesmo. A gente tem que se cobrar para ter um padrão, né? Mas assim, se não der, não debo. Se não der, não debo. Se não der, não debo. Não. E tem coisa que você se vira nos 30. Às vezes merece, às vezes não merece. Às vezes ninguém nem diz obrigado. E ó, tem coisa que é livramento de Deus. Eu estava em outra cidade. Aí um cara apareceu querendo falar comigo. Aí eu disse, rapaz, eu vou viajar de noite, chego de manhã lá tal. Eu disse, não dá não. Eu estou muito cansado. Faz o seguinte, venha daqui a 3 semanas que nós conversamos. Não, mas eu quero conversar com o senhor. Eu digo, mas não dá, porque eu estou viajando. Mas eu tenho que conversar com o senhor. Eu digo, certo, eu faço o seguinte, daqui umas 3 semanas pode vir. Vamos marcar, você não marcou, eu estou fora. Mas eu quero falar com o senhor. Eu pensei, eu vou me lascar todo, eu vou pegar o carro, andar de noite, eu vou lá atender esse cara. Aí eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Não vai dar não, porque eu estou muito cansado. Vamos marcar para o mês, tal dia, bora? Bora. Aí o cara foi embora. Esse cara é um doido. Passa mensagem direto, dizendo que vai me matar. Olha, o idiota, o satanás do inferno que eu ia me matar para ajudar. Olha, é um louco, é aposentado por esquizofrenia. Todo mês ele troca de celular para mandar mensagem para mim. Mas a maldição dele vai pegar no rabo dele. Eu ordeno. Eu fiquei, mas tá vendo? Se eu fosse me matar, sair de madrugada para vir atender o cara, velho, que nem marcou comigo. É um doido. Fica dizendo que vai matar, que vai morrer. Olha, é o diabo puro. Faz mais de ano que ele disse que vai me matar, que eu vou morrer, que ele vai me matar, não sei o que lá. Por quê? Olha, ele caia na cova que ele cavou e que a maldição pega no rabo dele. Mas eu ainda pensei, aí eu disse ao senhor, eu vou pegar o carro e vamos embora. Aí o senhor disse, a estrada é longa. É porque o cara, sim, mas ele não marcou. Aí eu ainda fiquei pensando, mas rapaz,
Aí ele é doente, esquizofrênico, não tem mulher. Quem é doido de casar com um doido desse? Um maluco. Aí já bloqueei tudo que é rede social e ele fica, você vai morrer, vou matar você. Uxi, vai se lascar pra lá, demônio. Olha. É um perturbar, é um demônio mesmo. Eu nem leio a mensagem dele mais, porque eu já sei quem é ele. Então, mas se você fosse se matar pra uma pessoa dessa, e se eu fosse encontrar um cara desse, que eu não sei nem quem é, e trouxesse pra casa? Olha, então assim, também às vezes tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que você tem que... Eu sei que já houve casos também de mulheres muito boas. Inclusive ela está me escutando aqui, Dona Lúcia. Dona Lúcia, ela veio da Bahia, mas ela não avisou. Se ela avisou, eu não vi. Porque são 3, 4 mil recados todo dia. Aí Dona Lúcia veio com a família, maravilhosa, mas não me encontrou não, né? Aí ela voltou e eu fiquei querendo muito ver ela. Quando eu for na Bahia, eu vou visitar ela, tá? Viu numa cidade chamada Boqueirão. Aí sim, gente, aí é outra coisa. Tá entendendo? Mas se vê um secretário do diabo desse, né? Então assim, a questão é que você tem que ver. Você que é marido, vai se matar? Vai deixar tudo pro urso? Você que é mulher, vai morrer de tanto trabalhar, de tanto lutar e deixar para outra? Seus filhos. Então assim, não importa qual seja a sua profissão, você tem que ter um descanso. E chega uma hora que você tem que gozar a vida, desligar o celular e gozar a vida. Aí a carne descansa, dormir bem, comer bem na hora certa. Não adianta se matar, entendeu? Ou enfrentar uma tempestade. Tem uma tempestade na sua frente, você vai enfrentar o carro pifa no meio da tempestade, e aí? Não, para o carro. Eu já estive viajando pelo mundo, eu já levei tempestade ali perto do Gurupi, ali naquela região. Eu já levei uma tempestade tão grande que eu parei o carro. Eu digo, não, 1 hora a mais, 1 hora a menos, não vai matar ninguém não. Era cada pingo, que a gente não conseguia ver as carretas, não conseguia ver os buracos cheios d'água. A gente pensa que é 2 dedos e pronto, aqui no Pernambuco, né? Eu estourei um pneu, por quê? Eu pensei que o buraco era pequeno, quando eu passei era um buraco enorme, chuva demais. Então é bom, não vou parar, relaxar, deixa a chuva cair, bendita seja a chuva, para no acostamento, bem lá mesmo, pisca, depois que a chuva passar, aí você vai. Mas a gente hoje está tão estressado, que a gente quer tudo em cima, tem que ser agora, bora, né? Então assim, o marido, se a gente tiver uma casa boa, amém, se não tiver, a gente é o que é e pronto. Pastor, tem uma minha casinha do sítio, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu tenho meu apartamento de cobertura, glória a Deus. Chegou a hora da gente relaxar, gente. Chegou a hora da gente relaxar, dormir bem. Já foi comprovado que quem dorme bem e come bem vive mais. Credo, pastor, não sabia. Exato. Você está por fora de pastor de libertação? Pastor de libertação tem essas coisas, né? Porque o pastor de libertação, ele mexe com o mundo espiritual. Mas Deus é fiel. E tem coisas assim que é perigoso. Você tem que pedir muito a Jesus Cristo. Eu vou para Guaratuba, pastor, litoral, e relaxo. Aí você relaxa no sol, relaxa na chuva. Se chover, você relaxa. Se fazer sol, você relaxa. Por que tem que fazer sol quando você estiver na praia? Não, praia com chuva também é bom. Entendeu? Relaxa de todo jeito. Exato. Que o Espírito do nosso Deus esteja com você. Deus foi que nos deu esse exemplo. Se você é melhor do que Deus, se eu sou melhor do que Deus, então Deus fez tudo e descansou no 7º dia. Foi ou não foi, pessoal? Foi ou não foi? Tem que dar um relaxo, velho. Se Deus, que é Deus, para o nosso exemplo, descansou no 7º dia, e por que a gente tem que pegar 24 horas? Não é máquina, a máquina também não aguenta. Mas a máquina é boa, que quando quebra a peça, você troca o rolamento.
Mas quando o ser humano quebra, eu amo a praia, pastor, de todo jeito, com chuva ou sem chuva, exato. Mas tem que ficar estressado, vai pra praia, aí tá chovendo, eita merda, não sei o que. Não, deixa lá, deixa chover. Chega a hora da gente relaxar. Relaxar, inclusive com coisas que a gente não domina. Deixa os príncipes brigar. Essa briga mesmo de Brasília com os Estados Unidos, os príncipes vão resolver isso aí. Deixa que os príncipes se resolvam. Você está preocupado com a conta de fulano, com a conta... Não, eu estou preocupado com ninguém, eu estou preocupado com Jesus. Porém, eu tenho minha opinião. Posso ter, não é verdade? Agora sim, relaxa. Eu sei que é difícil relaxar com duas coisas, com dívida e compromisso. Dívida e compromisso lasca um. Mas por isso que a gente deve fugir disso. E procurar... Você vive aí no sítio, vive tranquilo, então fica aí mesmo. Para que vem para a cidade? Para morrer? Pagar água, pagar luz, pagar o vizinho, ai, te lascar. Então assim, relaxa, gente. O homem é o que é, entendeu? Se alguém te amar, esse alguém vai te amar do jeito que você é. É claro que a gente tem que aperfeiçoar para agradar mais um pouquinho, mas o que pode fazer? Eu quero curtir minha linda Guaratuba e vendo chuva, sol, vendo borboleta, onda. Eu acho muita besteira se preocupar com quem não sabe nem que você existe. É loucura. Silvia, você disse uma coisa muito sábia. Esses caras não sabem nem que você existe. Eles estão preocupados com eles mesmos, tá? Com eles e com o sistema deles. Silvia falou certo, ó. Eu acho que muita besteira se preocupar com quem nem sabe que você existe. Isso é loucura. Deixa os príncipes se lascarem. Que Deus levante príncipe para defender a igreja, para defender a família. Mas quando a gente é plebeu, entendeu? Então esse sonho é muito importante. Voltando para o sonho, esse fardo você tem que largar. Aí você faz o astral dos sonhos. Qual é o astral? Você pega um lençol, bota um bocado de roupa velha dentro, faz uma trouxa, amarra nas tuas costas, aí pega uma faca virgem, uma tesoura virgem e corta. Tira essa farda e queima. Chama-se astral dos sonhos. Isso é um ritual de libertação. E pega aí cordas como fosse arame farpado, aí pega a faca virgem ou tesoura virgem e corta. Na minha vida não vai ter limitação. O que o sonho está dizendo é muito preocupante. Que você está levando um fardo muito grande e você pode adoecer. E se adoecer, não vai ter saída. Isso é forte demais, gente. Por favor, você é muito querida do Pai, você é muito preciosa. Está entendendo? Então assim, não leva um fardo. Se der, deu. Se não der, não deu. Entendeu? Às vezes a gente da igreja fica muito preocupado com o povo. E tem que ser, porque nosso trabalho é esse mesmo. Mas não pode preocupar demais. Não morre. Entendeu? Mas esse fato também não pode ser só igreja. Às vezes é família, às vezes é filha, às vezes é marido demais. Entendeu? Esse sonho serve para nós meditar, né? Não é a nossa preocupação que vai fazer a gente vencer. É a graça bendita do Senhor Jesus, é a boa sorte. Tá bom? Então corta esse fardo, queima. Você bota gasolina, cuidado com gasolina que explode, tá? Bota álcool, faz uma fogueira e queima a roupa velha. Aproveita e queima tudo que é roupa velha, porque queimar roupa velha é bom para libertação. No final do ano a gente faz esse ritual, né? E aí você mesmo corta esse fardo, pega uma coisa como fosse cerca, corta também, e na minha vida não vai ter cerca. É tão bom, gente, viver com saúde. A saúde é uma coisa maravilhosa. A gente não pode perder a saúde por nada. E o recado do cunhado de Moisés permanece. Moisés, se tu for se preocupar demais, tu morre cedo. Tu morre logo. Relaxa, divide as preocupações. Divide as preocupações. Que o Espírito do nosso Deus, que se move sobre a face das águas, refrigere a tua alma. A Bíblia não fala que Deus refrigera a nossa alma. Tem hora que a gente tem que ter um refrigério. O que é refrigério? É aquele bzzz, aquele motorzinho que esfria o motor. Se o motor não esfriar, aí ele queima.
Então, chega uma hora que você tem que ter um refrigério. Sabe como era o nome de refrigério aqui no sítio? É deforeba. É deforeba. Não é palavrão não, tá? É deforeba mesmo. Aqui no sítio, vamos tomar um deforeba. Eu digo, Maria, o senhor já tomou um deforeba? Não, Deus me livre. Deus me livre, eu sou hétero. E é. Aí eles, não, deforeba é ir lá pra fora e respirar. Eu digo, pô, embora, deforebar. Aí a gente ia lá pra deforeba e tomar um cafezinho, conversar besteira. Aqui tem esse, eu não sei em outros lugares se tem essa gíria. É deforeba, ou seja, ir pra fora. Deforeba, sei lá que onde eles arrumaram esse. Aí chegou um velhinho e disse pra mim, meu filho, vamos tomar um deforeba? Eu disse, Deus me livre, eu gosto de Alcione, tá? Aí disse, não é isso não, meu filho, deforeba é ir lá pra fora, que aqui tá muito calor, a gente deforeba, relaxar, entendeu? E eu pensei assim, outras coisas, bora conversar, falar besteira, alisar o cachorro, falar com o gato. Tem que relaxar, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém? Obrigado por compartilhar o seu sonho comigo. Cadê os sonhos das pessoas? Cadê os sonhos